Olá, lindos e lindas, aqui é o professor Moacir do canal Terças Históricas e o assunto de hoje é mineração e vida urbana no Brasil. Gente, o propósito da colonização ibérica no Novo Mundo, ou seja, na América colonial, era baseado na doutrina do mercantilismo, que também estava ligada a uma outra doutrina também chamada de metalismo. Então, basicamente, no que consistia essa doutrina aí, mercantilismo, metalismo? Era a busca por metais preciosos. Então, uma nação, um país que detivesse uma grande quantidade ou a maior quantidade de metais preciosos, ouro principalmente, seria uma potência mundial, seria reconhecida, respeitada e conseguiria uma série de vantagens, estaria sempre à frente. E em termos gerais seria a grande potência mundial. Então quanto mais metais preciosos acumulasse. O que não é muito diferente se a gente pensar no mundo contemporâneo, no mundo em que vivemos. Então, qualquer país, né, hoje em dia, que seja um país muito rico, né, muito abastado em termos econômicos, produtivos e outras questões que possamos pensar, acaba obtendo o status de potência. Né? Isso não quer dizer que não há contradições nesses países, certo? Gente, quando a gente fala sobre países ibéricos, né, que foram os países que chegaram até aqui, né, nessa América, basicamente América do Sul colonial, então a tal da América Latina, né, esses países que chegaram aqui era Espanha e Portugal, países ibéricos, países que pertenciam à Península Ibérica. E vamos relembrar aí o que é exatamente uma península. Península é uma parte do território continental que avança sobre o mar. Então, se a gente pegar lá e olhar o mapa da Europa, a gente vai perceber que são essas características de Espanha e de Portugal. Né? Eles acabam tendo um avanço para o mar, para o Oceano Atlântico. Né? Então, Portugal e Espanha estão mais voltadas para o Oceano Atlântico do que para a Europa Central ali, se a gente pensar em outros países como a Alemanha, a França, a Bélgica e por aí vai. Então, a ligação de Portugal e Espanha, esses países ibéricos, está mais para o Oceano Atlântico do que para a Europa, é propriamente dito. Então, até adentrando um pouco mais nessa questão da península, vamos pensar também, vamos lembrar no mapinha lá o país da botinha, a Itália. Né? A Itália é uma península, a Península Itálica. Ela avança o território dela para o mar Mediterrâneo, ok? Então está bem colocado aí, bem esclarecido, relembrado, né? Vamos relembrar aí a Península Ibérica, Espanha e Portugal. Os espanhóis, eles foram bem sucedidos logo de cara, né, nessa ideia do mercantilismo, do metalismo, porque quando eles chegaram ali na península de Yucatán, na Guatemala, hoje na atual Guatemala, de cara já ficaram sabendo do reino dos astecas, de muito ouro, e logo conquistaram os astecas, os maias, os incas, isso a gente estudou em aulas passadas, né? E encontraram o ouro logo de cara. Né? Então, de cara foram muito bem sucedidos, isso por volta do ano 1500, ou até nas primeiras décadas dos anos de 1500, né, do século XVI, a primeira metade do século XVI. Os portugueses aqui no Brasil não foram bem sucedidos, ou seja, os portugueses chegaram no Brasil e não encontraram ouro de cara. Então acabaram se concentrando a sua colonização, a sua exploração colonial nas fazendas, nos engenhos de açúcar na área costeira, principalmente no Nordeste. Então, os portugueses ficaram na faixa litorânea, né? E o historiador Sérgio Buarque de Holanda fala que num livro chamado Raízes do Brasil, que os portugueses andavam como caranguejo nas faixas de areia das praias brasileiras, né? Porque eles não entravam
para dentro do território. Porém, na passagem do século XVII para o século XVIII, os bandeirantes paulistas, que viviam construindo trilhas, caminhos, picadas, andando para lá e para cá pelo interior de São Paulo, na intenção de aprisionar, né, de prender índios, né, para vender, para usar para trabalho escravo, etc., acabaram chegando na região das Minas Gerais e encontraram ouro nessa região. Imediatamente houve uma corrida do ouro no Brasil. Então, esses colonos, muitos colonos, os colonos que estavam nessas faixas litorâneas, essa população que vivia ali, muita gente deixou de ficar nessa localidade, né, na faixa litorânea, e passaram aí para o interior do país na busca de riqueza, desses metais preciosos. Isso acabou modificando a vida no interior das Minas Gerais. Quando eu falo em Minas Gerais, gente, não é só o estado de Minas Gerais, tá? A gente pode pôr aí Goiás, uma parte da Bahia também. Então essa colonização passou a se deslocar para o interior. Gente, isso não quer dizer que as pessoas saíram do litoral, o litoral ficou vazio, todo mundo correu para dentro do mato, lá para as Minas Gerais, atrás de ouro. Não. Isso quer dizer que muitas pessoas que foram chegando começaram a se deslocar. Então isso acabou, a descoberta de ouro nas Minas Gerais acabou contribuindo para o processo de interiorização demográfico, digamos assim. Pessoas passaram aí para o interior do Brasil, que até então não era comum, como eu disse, se concentravam na área litorânea, né? Essa interiorização e a consequente riqueza gerada pela enorme quantidade de metais preciosos que encontraram ali acabou modificando aquelas regiões, e dali surgiram cidades históricas, cidades riquíssimas, como Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei. Então muitas cidades que hoje são cidades históricas, Mariana, né, são cidades que são preservadas pelo patrimônio histórico artístico nacional, né? E então modificou totalmente a vida nessas cidades, nessas localidades. Então ali surgiu uma nova sociedade, né? Uma sociedade urbana voltada para as artes, para a literatura. Ali surgiu o mestre Aleijadinho, o arquiteto que construiu, decorou diversas igrejas nessas regiões, principalmente em Ouro Preto. E é interessante, eu já estive em Ouro Preto, já conheci Ouro Preto, e é interessante que uma das questões dessa cidade de Ouro Preto aí é que há vários tipos de igrejas, né, em termos de suntuosidade. Então existem igrejas mais modestas, que poderiam ter sido construídas por uma família que encontrou pouco ouro, por exemplo, até as igrejas mais suntuosas, que pertenciam a grandes donos de minas de ouro, certo? Então, gente, toda essa riqueza gerada pela exploração do ouro nas Minas Gerais acabou contribuindo para que uma vida urbana e rica, né, fosse uma elite urbana fosse elaborada ali naquela região. Então ricos casarões, ricas igrejas foram construídas ali, né? E então acabou se tornando um lugar muito sofisticado. As pessoas ficaram de olho naquele lugar, né? E isso foi tão importante que até essas cidades em Minas Gerais acabaram superando, né, a própria cidade de Salvador, que era uma das cidades, a capital mais antiga do Brasil, e também acabou superando em termos arquitetônicos e de riqueza mesmo, até a capital do Rio de Janeiro, né, a nova capital, né, que era o Rio de Janeiro. E então, gente, esse é o princípio, é a ideia básica, né,
que eu tinha para passar para vocês sobre essa questão da mineração, no início, né, do processo da descoberta do ouro no Brasil e a interiorização para o território. Então, eu acho que questões básicas que tem que ficar para vocês aqui, nessa mini aula, digamos assim, é assim: primeira parte da colonização em território brasileiro, faixa litorânea, certo? É voltada para a produção, exportação, comercialização de cana-de-açúcar. Como se deu o processo de interiorização para o território brasileiro? A partir da descoberta de ouro nas Minas Gerais. Então as pessoas pararam de se concentrar, de se fixar somente na faixa litorânea e passaram a ir para o interior. E a partir daí o mapa do Brasil começa a ser modificado, porque essa interiorização, né, ela estava além da linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia a América ou o Brasil, né, em duas partes, uma parte pertencente a Portugal e outra parte pertencente à Espanha. Então, com essas linhas do Tratado de Tordesilhas começaram a ser alargadas. Ok? Então, por hora, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre mineração e vida urbana no Brasil. Por favor, se inscrevam no meu canal, dê um like, compartilhe com os amigos, com os outros colegas da sala de aula, outras pessoas, me ajudem aí na divulgação desse material. Tudo isso é um experimento, o professor ainda não tem um domínio legal das novas tecnologias, ainda estou começando. Ok? Foi uma ideia que eu tive essa semana. Com certeza, com o tempo isso vai melhorando. A ideia é trazer uma aula aí interessante e muito dinâmica para vocês. Não adianta eu ficar meia hora, 40 minutos aqui explicando detalhes por detalhes. A questão principal é eu passar as informações principais para vocês. Essa é a questão. Passar as informações principais. Fora isso, estou enviando uma atividade, um textinho, algumas perguntas. Depois virão mais atividades, mas enfim, é o básico. Esse básico é importante vocês saberem. Mais do que isso, vocês terão indicações e ferramentas adequadas aí para ir atrás. Ok? Um grande abraço, até a próxima.